no espaço de hoje, Giovanni D'Agostin. Como é que está, Giovanni? Prazer em tê-lo aqui novamente. Parabéns, teu time aí, Internacional, terceiro colocado, uma situação que inesperada para os próprios colorados, né? Mas que mostra que o Rio Grande do Sul começou a ter dois grandes times também agora. O Inter superou as expectativas. É verdade, dos próprios colorados, né? Mas eu acho que o Inter está no lugar que ele merece, Sim, no sem topo dúvida. da tabela do campeonato, entre os grandes, não é? Claro. Aquilo que aconteceu lá em 2016 foi um percalço na nossa história. É uma coisa boa, né? Que até porque, olha aqui, eu nunca vi a torcida tão mais unida. O Grêmio aconteceu a mesma coisa, o Flamengo aconteceu, quer dizer, quando o Vasco aconteceu, quando foram para a segunda divisão, né? E depois voltaram com muito mais amor ao clube. Realmente eu acho que nós precisamos de dois grandes clubes como é, e o Internacional como é o Grêmio e o futebol porto-alegrense. Mas, Giovanni, as pessoas jurídicas registradas nos cartórios, no caso, elas precisam autenticar os livros contábeis impressos no órgão de registro? É necessário isso? Muito bem, Silvio Lopes. Esse é um tema pertinente, porque recentemente foram editadas algumas normas a respeito. Importante fazer o destaque inicial de que as pessoas jurídicas se dividem basicamente em dois grandes grupos. São as pessoas jurídicas empresariais, e essas pessoas jurídicas, então, os atos constitutivos são registrados na junta comercial. E as pessoas jurídicas não empresariais, basicamente as associações, as fundações, as sociedades de profissionais, os clubes, as entidades sem fins lucrativos, as ONGs também. Então, essas outras entidades, as não empresariais, têm os atos constitutivos registrados no registro civil das pessoas jurídicas, nos cartórios. É necessário isso. Tem que fazer o registro para elas, digamos, nascerem, né? O nascimento dessas pessoas jurídicas é no registro civil das pessoas jurídicas. Assim como o nascimento das pessoas naturais é no registro civil das pessoas naturais. Muito bem. Então, essas entidades não empresariais, conforme nós havíamos abordado em momentos anteriores, elas também necessitam manter contabilidade regular dos seus atos administrativos. Precisam levantar balanço, fazer o registro dos assentos contábeis no livro diário. Então, essa é uma obrigação tanto das pessoas jurídicas empresariais quanto nas pessoas jurídicas não empresariais. Quando tu fala em pessoas jurídicas empresariais, tu naturalmente referes às empresas que visam lucro, de modo geral, né? As empresariais, de modo geral, as que visam lucro, exatamente. E aquelas, tipo assim, que não são empresariais, são entidade de classe, demais entidades, ONGs, etc. e tal, que não tem, pelo menos, o grande foco como o lucro. Esse é o caminho. Embora não se queiram que tenham um prejuízo, né? Exatamente. Muito bem. De acordo com o que consta no Código Civil, lá no artigo 1080, que trata do direito da empresa, e também no artigo 44, parágrafo único, que faz um link do direito da empresa para as entidades não empresariais, então a legislação estabelece que as pessoas jurídicas necessitam ter contabilidade regular, livro diário, balanço, e necessitam autenticar o livro diário no respectivo órgão de registro da entidade. Então, o artigo 1181 do Código Civil estabelece que as entidades empresariais, o registro do livro diário é na junta comercial, e das não empresariais é no órgão onde essas entidades, essas pessoas jurídicas foram registradas. No âmbito tributário, a Receita Federal implantou a escrituração contábil digital. Trata-se, portanto, da escrituração digital dos livros contábeis. Só que, num primeiro momento, essa escrituração ela era destinada somente para os fins fiscais. Então, gerou-se a seguinte questão. A empresa ou a entidade não empresarial entregava para a Receita Federal a ECD, que é a escrituração contábil digital, transmitia para a Receita Federal. Todavia, para os outros fins, que não os fins fiscais, tais como a prestação de contas para terceiros, não é? Processos judiciais, para as questões de prestação de contas societária, né, estatutária, ela precisava fazer a autenticação do livro diário físico, em papel, e também a ECD. Tinha que ter dois momentos estanques, né?
a ECD e o livro físico, que em tese tem que ser igual a ECD, só que o meio físico autenticado no órgão de registro. Então, num primeiro momento aconteceu isso. Até que em 25 de fevereiro de 2016, através do decreto presidencial número 8.683, a presidente Dilma estabeleceu o seguinte, que a empresa que entregasse a escrituração contábil para a Receita Federal, a entrega da escrituração contábil já implementaria também a autenticação para os fins societários. Automaticamente. Automaticamente. Então, não precisaria fazer mais esses dois procedimentos. Então, as pessoas jurídicas registradas nas juntas comerciais, entregando a ECD, considerava-se autenticada através da ECD o livro contábil. Não precisaria fazer a impressão toda dos livros contábeis, encadernação e autenticação na junta comercial. Todavia, ficou pendente a questão das entidades não empresariais. Então, até o mês passado, as entidades não empresariais, mesmo entregando a ECD para a Receita Federal, ainda precisava fazer a impressão dos livros contábeis, a encadernação e a autenticação no registro civil das pessoas jurídicas. Mas, para simplificar essa burocracia, o governo federal, no dia 6 de novembro de 2018, através do decreto 9.555, estabeleceu que as entidades registradas nos cartórios ou as que não forem registradas na junta também poderiam utilizar-se da ECD para os fins de autenticação, né? Unificando, então, as duas escritas num único instrumento. Que beleza. Esse é um tema que eu julgo pertinente, porque essa desobrigatoriedade de imprimir e autenticar no registro das pessoas jurídicas começou a valer somente a partir do dia 6 de novembro, por meio da edição do decreto 9.555. 6 de novembro agora, passado. 6 de novembro de 2018. 2018, que beleza. Aliás, quando eu ouço tu falares assim, Giovanni, eu me lembro do Dr. Hélio Beltrão, não sei se tu já soube dele, ele foi o chamado ministro da desburocratização, lá no começo da década de 80. E realmente isso que nós precisamos, desburocratizar. É muita papelada, é muito enrolo, é muito custos paralelos à atividade fim da empresa, né? Mesmo que seja uma empresa que não tenha fins lucrativos, ou aquelas que tenham fins lucrativos, elas estão assim engalfinhadas num processo todo de burocratização, de papelada, de registro. Ainda bem que parece que tem uma luz aí no fim do túnel, né? E que as coisas começam a voltar a ser um pouco melhores para a atividade empresarial. E acho que com o futuro governo essas coisas vão se aprofundar. Isso é muito bom para a área contábil também, né? Nós temos, na verdade, um longo caminho a trilhar. Com certeza. Nós temos que, de certa forma, retornar a um status quo para implementar no Brasil o empreendedorismo. Porque no Brasil se gasta mais de 2.000 horas para o cumprimento de obrigações tributárias, quantidade de horas 6 vezes mais do que na média dos outros países da América Latina, e isso emperra a nossa economia. Isso é custo e muito mais do que isso, é uma forma maior de desestimular o empreendedorismo. Verdade. Obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Até a próxima. No nosso espaço, conversando sobre contabilidade.